Saudações de paz, pastor Diósto. O salmista, no Salmo de número 1, ele diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, nós temos aqui algumas revelações com relação à felicidade. Porque nós sabemos que bem-aventurado, na verdade, é feliz ou felizardo. A palavra hebraica que foi traduzida por bem-aventurado, soletrando esta palavra hebraica, seria as letras A-S-H-E-R, que significa quão feliz. Foi traduzida essa palavra hebraica por bem-aventurado 23 vezes e foi traduzido como feliz 3 vezes em toda a Escritura Sagrada. Nós entendemos que o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom, imagine um médico que, muito porventura, seja um ímpio, uma pessoa que tem uma vida totalmente afastada de Deus, mas que profissionalmente é um bom médico, e ele dá alguns conselhos dentre a sua área de medicina para um paciente ou para um parente de alguém. É um exemplo, né? Alguém vai pensar: não vou seguir esse conselho porque esse médico é ímpio. Não é bem exatamente isso que o salmista está dizendo. Quando o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ora, o conselho, ele é um conselho ímpio. E muitas das vezes, nesse contexto, esse ímpio pode ser alguém que aparentemente não é ímpio, que aparentemente é uma pessoa piedosa, ou quem sabe até um servo de Deus, ou alguém que está em Cristo, que alega estar em Cristo Jesus, mas que vai dar um conselho ímpio. Também sabemos, e fica muito claro ao observar o texto, que quando ele diz que não anda segundo o conselho do ímpio, ele não está dizendo andar no sentido literal, até porque não tem como andar segundo o conselho de alguém literalmente, mas no contexto, né, de você caminhar, de você estar de alguma maneira recebendo e colocando em prática conselhos ímpios. Então esse é o primeiro passo da felicidade, conforme o salmista no Salmo 1. O segundo passo, ele diz: nem se detém no caminho dos pecadores, né? Ou seja, você não vai caminhar no caminho dos pecadores, né? Não vai para as coisas que o pecador está indo, porque ele é um pecador, ele é alguém que não conhece a Cristo. Você não vai seguir esse caminho porque você não se detém no caminho dos pecadores. E ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores muitas das vezes podem ser irmãos, que às vezes está zombando de alguém, com chocarriça, né? com zombarias, e você não vai seguir esse caminho porque você não pode se assentar, ou seja, fazer parte deste grupo de zombadores. Mas é interessante que o salmista não para por aí. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Né? O seu prazer na lei do Senhor, o salmista estava debaixo de um contexto judaico, né? Observando a lei, e hoje nós temos a palavra de Deus, então nós temos que meditar na palavra do Senhor. Ele diz: ter prazer na lei do Senhor, ou seja, sentir prazer e não tristeza, não desânimo, não achar ser chato, né? Você refletir, ter prazer na palavra do Senhor. E ele continua dizendo: e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, não é abrir a Bíblia e pedir a Deus que mostre um versículo, né? Muita gente faz assim, mas é meditar, é refletir,
é extrair lições, é encher as suas ideias de coisas bíblicas. Isso é importante para a felicidade. Ele continua dizendo, né, no verso 3, mas em relação à felicidade, nesses dois versos, nós temos aí, você precisa não andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não aceitar conselhos ruins, conselhos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, ou seja, não participar de caminhos pecaminosos, nem se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, não fazer parte, ter comunhão, ser participativo de zombarias e ter prazer na lei do Senhor, ou seja, ser alguém que sente prazer na palavra de Deus e medita nela, né? Estuda a palavra de Deus, vai refletir sobre ela. Então essas são as qualificações para que possamos ser felizes, conforme o salmista expressa no Salmo 1. É interessante que nós encontramos pelo menos 36 classes de pessoas que foram abençoadas ou que são abençoadas, né? Aqui no Salmo 1 nós temos os que vivem piamente. Você pode também conferir no Salmo 106, verso 3, e no livro de Isaías, capítulo número 56, verso 2. Segunda classe é os que depositam sua confiança em Deus. Terceira classe é os que têm os pecados perdoados. Os que depositam confiança em Deus, você pode ler Salmo de número 2, verso de número 12, Salmo de número 40, verso de número 4. Tem os pecados perdoados, Salmo de número 32, verso 1. São livres do pecado imputado, Salmo de número 32, verso 2. Ajudam os pobres, Salmo de número 41, verso 1. Com quem Deus tem comunhão, né? Então é uma pessoa que também é abençoada, aquele que Deus tem comunhão. Eu não vou ficar usando as referências por causa do tempo, mas nós temos também aqueles que vivem na casa de Deus, aqueles cuja força vem de Deus, aqueles que sabem como adorar a Deus, aqueles que são castigados por Deus também são abençoados, né? Porque se estáis sem correção, és bastardo e não filho. Deus corrige a quem ama. 11ª classe das pessoas abençoadas são aqueles que temem a Deus. 12º são aqueles que vivem vidas irrepreensíveis. São aqueles que obedecem à palavra de Deus. 13º, 14º são aqueles que andam em sabedoria. 15º, ouvem a sabedoria. 16º, esperam em Deus, né? Então, esses são as 16 classes de pessoas abençoadas, né? Não é 36, é 16. Então, nós temos aí também, se nós temos as 16 classes de pessoas abençoadas, nós temos aí as 3 classes pecaminosas, né? Os ímpios, a palavra ímpio que aparece aqui é da palavra hebraica soletrada, seria R-A-S-H-A, que quer dizer moralmente errado, mal, ímpio, injusto, né? Que é traduzido como ímpio 256 vezes na Escritura Sagrada, né? Então, quando ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho daquele que é moralmente errado, né? Segunda classe pecaminosa são os pecadores, né? A palavra pecadores, que é uma tradução da palavra hebraica que se soletra C-H-A-T-T-A. Em português seria chata, né? Que quer dizer criminoso, errar o alvo, ultrapassar os limites da lei, e é traduzido como pecadores, tanto aqui no Salmo de número 1, verso 1 e verso 5, como no Salmo 25, verso 8, também em outras passagens. E por último, a classe dos escarnecedores. A palavra escarnecedores aqui vem do hebraico, soletrado é L-U-T-S, quer dizer zombar,
ridicularizar, escarnecer. Então nós temos nesse versículo de número 1, de Salmo de número 1, né, seria então: feliz é a pessoa que não anda segundo conselhos do moralmente errado, daquele que é moralmente errado, nem se detém no caminho dos criminosos ou dos criminosos, né, que seria a tradução de pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ridicularizadores, escarnecedores, né? Então, nós temos aí o sentido das palavras também no original e espero que você possa ser ricamente abençoado nessa madrugada em nome de Jesus.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Diógenes Almeida, seu irmão, seu amigo em Cristo Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Salomão, baseado em Eclesiastes, o pregador. Se for dar um tema ao que eu quero compartilhar com vocês, o tema então é o pregador Eclesiastes. Eu gostaria de refletir sobre ele e compartilhar com vocês em algumas partes. Salomão, ele era filho de Davi, rei em Jerusalém sobre Israel. Era um homem escolhido por Deus, ungido e consagrado. E uma das melhores ações de Salomão foi pensar primeiramente em Deus e na sua obra, do que pensar em si mesmo. Esse fato deu-se quando o Senhor lhe apareceu em sonho e lhe fez uma proposta: pede-me o que queres e lhes darei. Poderia ter Salomão pedido riquezas, fama, sucesso, vitórias na guerra, mas seu pedido nada foi pessoal. Porém, se preocupou em executar a obra que Deus lhe confiou, a saber, ser líder sobre Israel. Baseado nessa preocupação, foi que Salomão pediu sabedoria. Ele explicou o porquê desse desejo: para ter capacidade de conduzir o povo, guiar o povo de Deus. Não a pediu para se vangloriar, mas para que pudesse ser justo com o povo que pertence a Deus. Pois, embora Israel tivesse rei, Israel era propriedade peculiar de Deus. Mas no decorrer de sua vida, Salomão se viu envolvido na idolatria. E este fato ocorrera em consequência das suas muitas mulheres. Dois fatores levaram Salomão à vida pecaminosa: a poligamia e a aliança política. A poligamia não se deu a princípio por Salomão ser mulherengo ou coisa do gênero, mas esse ato foi motivado por outro, a saber, alianças políticas. Em outras palavras, Salomão se relacionava com mulheres pagãs, muitas das vezes filhas de reis, para fazer alianças políticas com esses povos pagãos. Talvez no aspecto de fazer uma boa aliança política, uma boa vizinhança com os povos vizinhos, para que pudesse desenvolver um melhor comércio para o seu povo. Lamentavelmente, ele acabou nessa aliança casando-se com essas mulheres. Esse foi o primeiro fator que derrubou Salomão. O segundo é a aliança política, que eram realizadas como uma forma de facilitar o comércio, o desenvolvimento entre os povos. Contudo, por exemplo, casar com a filha do rei do Egito facilitou o comércio e a desenvoltura dentre esses dois povos. Mas, como já falei, isso acabou levando Salomão ao paganismo dessas mulheres, a cometer práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Logo, Salomão se encontrou envolvido com a idolatria de suas esposas pagãs. Quando deparamos na vida deste homem escolhido por Deus, nós encontraremos no livro de Eclesiastes alguns pecados que Salomão cometeu em sua vida e que o levou a uma decadência espiritual profunda. E na próxima parte, nós vamos falar sobre esses pecados que levaram Salomão a uma decadência espiritual profunda. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, pastor Diógenes Almeida.